Os músicos profissionais, operadores cinematográficos. Esses profissionais também têm disposições especiais, jornada especial e diferenciada, e é sobre esse assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Os músicos profissionais, eles devem seguir as disposições da CLT, as disposições especiais em relação à jornada, acordos e convenções coletivas se houver, mas ele também tem uma lei especial, a Lei 3857 de 1960. Essa lei é antiga, mas ela está em vigor. E ela tanto cria a ordem dos músicos, como ela também atribui obrigações e direitos aos músicos. Portanto, estes profissionais devem seguir a legislação como um todo. O que determina a CLT deve ser igualmente observado. Assim, os músicos, eles têm uma jornada delimitada de 6 horas diárias de trabalho. É o máximo que o músico pode exercer. Porém, havendo um acréscimo, e aqui a lei trata em 25% de acréscimo, pode haver a extensão da jornada desses músicos profissionais. Mas, elevada essa jornada, ela deve seguir as mesmas regras gerais da jornada de 8 horas diárias. Então, havendo a prorrogação da jornada, além do pagamento do adicional, deve ser observados todos os requisitos, todos os pagamentos devidos àquela jornada de 8 horas diárias, que é a regra geral da CLT. Os operadores cinematográficos, nele incluídos os operadores e os seus ajudantes, eles também têm jornada de 6 horas. Eles não são englobados naquela mesma lei, mas eles também, pela CLT, têm a jornada de 6 horas diárias. Essas 6 horas são distribuídas em 5 horas de gravação mesmo da execução do trabalho e uma hora para limpeza de equipamento e outros trabalhos menos técnicos, mais operacionais. Então, a jornada é de 6 horas, porém deve ser distribuída dessa forma. Os operadores cinematográficos ainda têm uma questão de apresentação noturna. Então, a CLT, ela permite, pela CLT é permitido que isso aconteça, inclusive com apresentações diurnas e noturnas, porém tem regras a cumprir. Nestes casos que é permitido de forma excepcional, é permitido apenas 3 vezes por semana essa extensão. A jornada não pode ser superior a 10 horas. Entre um espetáculo e outro deve haver um descanso de pelo menos 1 hora e após essa jornada extraordinária deve haver um período de 12 horas de descanso. É obrigatório esse descanso de 12 horas. Pelo trabalho também é obrigatório o pagamento da remuneração pela jornada extraordinária, então o pagamento das horas extraordinárias e elevando essa jornada acima de 6 horas é obrigatório o cumprimento de todas as regras e pagamentos da jornada normal de 8 horas diárias. A legislação, ela trata dos profissionais de um modo geral e dessas profissões que nós estamos conversando essa semana de maneira especial. Veja que todas as profissões que nós conversamos nos últimos vídeos são profissões que demandam uma redução no quadro geral de trabalho, na quantidade de horas de trabalho. Não é desmerecer as outras profissões que são tratadas e englobadas de uma maneira geral, mas é tratar com a peculiaridade que cada profissão tem. A convenção coletiva, os acordos coletivos e as leis específicas, elas já têm esse caráter. Elas já visam uma proteção daquela coletividade.
Porém, estas profissões específicas são profissões que a própria CLT já delimita a regra geral delas. Então, uma norma coletiva, ela pode vir e tratar de uma situação diferente do que está aqui? Pode. A norma coletiva, nós já conversamos, ela ganhou força após a reforma trabalhista em 2017. Porém, o que vem tratado na CLT, ele já é originário de estudos, de situações de peculiaridades que já foram detectadas por estudos e por isso precisam ser respeitadas. Então, a convenção coletiva, apesar de ter uma limitação aí do judiciário para anulação, precisa ser analisada de uma maneira mais geral, ou se houver uma nulidade, precisa ser bem detalhada pelo juiz, mas a norma geral, tratando dessas profissões especiais, elas visam já a trazer uma segurança para esses profissionais. Então, se não houver outra norma delimitando, é essa que aplica. Se houver, precisa também ser respeitada. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição, seja por telefone, através do nosso site ou através das próprias redes sociais. Nós estamos à disposição para te atender e para esclarecer qualquer dúvida.